Está claro para todo mundo que nós nascemos no pecado, todos nós somos pecadores. A Escritura diz que não há um sequer justo, né? E todos pecaram. Agora, uma pergunta que geralmente a gente escuta é: o que eu tenho que fazer então para não viver pecando? Porque pecador eu sempre serei, né? Mas o que eu tenho que fazer para que o pecado não me domine? João, na sua primeira carta, né, João responde essa pergunta no capítulo 3. A primeira coisa que você tem que fazer para não viver pecando, primeiro é ser salvo. Verso 1 e 2 diz assim: Vede que grande amor o Pai nos tem concedido, o de sermos chamados filhos de Deus, o que realmente somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Então, amados, ele diz no verso 2, somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Verso 1 e 2, então, traz aqui a primeira resposta, né? Não viver no pecado exige o quê? Primeiro, salvação. Se você não é salvo, nem adianta tentar. Você não vai conseguir não deixar que o pecado te domine. O incrédulo, o mundo jaz no maligno, então o homem sem Deus, ele vive pecando mesmo, por característica assim. Somente quando nós temos o Espírito Santo de Deus atuando em nossa vida, é que teremos a condição, a possibilidade, a graça de não deixar que o pecado nos domine, de não viver pecando. Não viver pecando ou não viver no pecado também exige uma segunda coisa: santidade. Versos 3 a 5 ele diz assim: todo o que tem nele essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Esse versículo 3 é chave aqui, né? Santidade, purificação. Todo o que vive habitualmente em pecado também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é rebeldia contra a lei. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e não há pecado nele. Então ele vai dizer no versículo 5, no versículo 4, todo que vive no pecado vive em rebeldia. Então, aquele, né, que tem essa esperança, aquele que é salvo, então ele se purifica. Então, a primeira exigência para não viver pecando é ser salvo, é a salvação, e a segunda é a santidade, ou a santificação. Estar sempre buscando comunhão com Deus, obediência à sua palavra e também confissão de pecados. Quando pecar, rapidamente então arrepende-se, né, e deixa aquele pecado. Isso é o processo aí de santificação. Não viverá pecando quem buscar então a santificação. E não vive pecando quem busca a santidade. E por fim, né, uma outra exigência: não viver no pecado exige serviço. Versos 6 a 10. Todo que permanece nele não vive pecando, todo que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, pois a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar no pecado porque é nascido de Deus. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama a seu irmão. Então está muito claro aqui, né, que outra exigência daquele que não vive no pecado é dar fruto, é servir, né? Aquele que conhece a Deus, então pratica a justiça, né? Assim como ele é justo. Os filhos do diabo e os filhos de Deus são manifestados de que forma? Aquele que não pratica a justiça não é de Deus. Aquele que não ama seu irmão não é de Deus. Ele está falando do que aqui? Ele está falando de obras, de serviço, ele está falando de fruto, né? Então, essa é mais uma característica das três que demonstram, né, a exigência para não se viver no pecado. Então, não vive no pecado quem é salvo, não vive no pecado quem é santo, e não vive no pecado quem serve, quem dá fruto.
Porque se você está servindo a Deus, está se ocupando com as coisas de Deus, isso significa então que você está automaticamente deixando de fazer aquilo que desagrada a Deus, ou seja, deixando de pecar, tá bom? Então, de novo, né, resumindo aqui, os 3 S's, né? Não viver no pecado exige salvação, santidade e serviço. Que Deus nos abençoe, que essas 3 características sejam claras e evidentes nas nossas vidas. Um abraço.